A guerra entre Rússia e Ucrânia completa neste dia 24 4 anos. 4 longos anos desde o dia em que forças da Rússia invadiram a Ucrânia. E muita gente naquele momento imaginou que fosse ser uma ação rápida, afinal de contas a Rússia em algum momento seria contida pelo Ocidente, ou aqueles mais russófilos imaginando que a Rússia faria uma ação sumária e rapidamente derrotaria os seus inimigos ucranianos, mas a verdade é que todo mundo errou. E essa guerra, esse conflito, traz novas configurações e também uma ironia. Bom, vamos começar pelo lado irônico dessa batalha dramática entre esses dois países que eram, no tempo do Império Soviético, nações, povos que faziam parte, né, da mesma engrenagem da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram, aliás, as duas maiores repúblicas soviéticas. Obviamente, a Rússia a maior de todas e a Ucrânia a segunda mais extensa e mais rica. Em 2014, e aí vem a ironia, ocorreu, então, a invasão da Crimeia, e que pode ser imaginado aí como uma espécie de marco zero nessa guerra que os dois países enfrentam hoje. E por que a ironia de tudo isso? Porque lá atrás, em 1945, foi exatamente na Crimeia, mais especificamente na cidade de Yalta, o local onde Roosevelt, Stalin e Churchill se reuniram para fazer mais ou menos o que passaria a ser uma espécie de partilha do mundo a partir, então, da Segunda Guerra Mundial, né? E esse maravilhoso livro chamado 8 Dias de Yalta retrata exatamente como foram aquelas reuniões, os conflitos entre eles, os embates, a sagacidade de Stalin, a ironia de Roosevelt e uma certa mágoa de Churchill, que acabou, de certa forma, um pouco escanteado, porque o Reino Unido já perdia força, o Império Britânico já não tinha mais, já não exibia mais a mesma musculatura de outros tempos. Pois bem, se lá na Crimeia, na cidade de Yalta, naquele momento, as 3 maiores lideranças políticas do mundo dividiram mais ou menos quais seriam as áreas de influência de todo o planeta, agora, nessa mesma região, Rússia e Ucrânia iniciaram um conflito que já se arrasta, então, por 4 anos. Né? A invasão da Rússia à Crimeia em 2014 e essa guerra mais específica, mais direta, mais aberta entre esses dois países, iniciada, então, em 2022. E quais as consequências até agora? Primeiro que ela foi um desastre para cientistas políticos, futurólogos e analistas, porque todo mundo errou praticamente todas as previsões que foram feitas a respeito do encaminhamento desse conflito. Também há vexames do tipo Trump, eu vou assumir, quando eu assumir, em menos de um mês eu acabo com isso. Patético, né? Acho que Putin deve estar rindo de orelha a orelha até agora. A consequência mais evidente disso, primeiro que é uma reconfiguração das áreas de influência, principalmente lá na Europa, e de como os europeus, a partir de agora, vão ter que se virar, não só para resolver as questões de energia, mas, sobretudo, de alocação de recursos e o como investir em defesa. A Europa, né, nas últimas décadas, ficou praticamente livre de conflitos em seu território, a não ser lá a guerra da Bósnia. Mas, naquele momento, houve a fragmentação de um país, também motivada aí por questões político-religiosas, uma guerra também por autonomia. Afinal de contas, eram povos muito hostis, agrupados aí sob, né, uma mesma fronteira, um mesmo país fictício, a antiga Iugoslávia, e aí houve um momento de fragmentação em que cada um foi cuidar da sua vida e ocorreram, sim, conflitos dramáticos naquele momento, mas foi uma guerra circunscrita àquela região. O que acontece agora
É o fim de um pacto que, desde 1945, garantiu à Europa relativa tranquilidade. E sempre com o apoio e o investimento dos Estados Unidos para zelar pela segurança europeia, algo garantido, né, de certa forma, pela OTAN. Muito bem. Agora, nesse mundo trumpista, sob a influência de Donald Trump, o imperador americano já declarou mais ou menos o seguinte: a Europa, então, que se vire para bancar os seus custos. E a Europa, que pôs tanta grana para tentar conter a Rússia lá na Ucrânia, que investiu tanto dinheiro até aqui na defesa da Ucrânia, é talvez a grande perdedora desses 4 anos de guerra. Por quê? Porque a Europa, em grande parte, dependia da energia exportada pela Rússia. E esses laços econômicos foram cortados. A Europa teve que se virar com a energia muito mais cara. Sem contar que agora há o temor, dia sim, outro também, de que amanhã depois Putin possa se animar para tentar expandir a sua aventura belicista, militar, atingindo aí algum outro país que faça parte da OTAN. E, terceiro, estavam equivocadas todas as previsões de que a Rússia não aguentaria o impacto econômico de um conflito prolongado. E a Rússia mostrou que, sim, ela consegue suportar isso, porque ela tem forças militares, energia em abundância, ela tem recursos, ela tem produção agrícola e o amparo da China. A Rússia tem mais de 300 bilhões de dólares congelados em bancos ocidentais. E, mesmo assim, o país continua em pé, inclusive ostentando algum crescimento econômico. Então, a guerra, ela sobretudo significa um realinhamento e uma redefinição de áreas de influência entre Estados Unidos e Europa, uma redefinição da alocação de recursos para a defesa da Europa, que agora vai ter que sangrar muito mais, vai ter que sangrar suas contas públicas muito mais, e a Europa já vive uma situação de baixa atividade econômica, o crescimento vem sendo minguado, a população envelhecendo, dívida pública aumentando, déficit fiscal explodindo, e nesse ambiente todo ainda vai ter que gastar muito mais com energia e, sobretudo, com defesa. E para os Estados Unidos, é óbvio que o país vai buscar cada vez mais uma pax, uma espécie de acordo de trégua com Moscou, deixando a Europa ao Deus dará. O fato é que não há previsão para o fim desse conflito trágico. A única coisa que se sabe é que, ao fim dele, teremos uma Rússia ainda mais forte, uma Rússia que, sem dúvida nenhuma, vai incorporar uma parte do que era, no início da guerra, território ucraniano. A região do Donbass já era. A Rússia hoje domina pelo menos 22% do território ucraniano, inclusive a área de Donetsk, que é a mais industrializada do país, e isso nunca mais vai voltar para a Ucrânia. E os russos certamente estabelecerão um modo de convívio com os Estados Unidos, até porque os americanos estão muito interessados nos grandes negócios e nas imensas oportunidades econômicas que sairão do final desse conflito, não só na reconstrução da Ucrânia, mas, sobretudo, de negócios com a Rússia, acerca de minerais, né? Também acordos militares, de energia, né? Então, os Estados Unidos de Trump visualizam uma série de oportunidades na Rússia que vai sair desse conflito. E a Ucrânia a Ucrânia amputada e a Europa empobrecida vão ter que se virar. O dia seguinte ao conflito será de paz em uma determinada região do mundo, mas em compensação de muitas interrogações e assombro no continente europeu. Bom, meus amigos, e sigam as minhas redes sociais, o canal do Piperno no YouTube, no TikTok, o @fpiperno,
Instagram e Facebook, @Fábio Piperno, e no Twitter, o velho X, apenas @Piperno. Tá bom? Aguardo vocês lá e se quiserem também discutir um pouquinho de futebol, vamos lá no canal Derby com Y, Derby Todo Dia no YouTube, tá bom?